Ele que era um lutador muito promissor e que chegou no 200º andar da Torre Celestial, era também uma forte promessa a ser um mestre de andar. Entretanto, ele não esperava que em seu caminho tivesse um lutador muito poderoso e que iria fazê-lo sofrer a sua primeira derrota, que poderia também ter sido a sua morte. E só não foi porque ele teve a sua vida literalmente poupada, por ter um bom potencial, e no futuro ele poderia se tornar um oponente de grande valor. Porém, como tudo na vida, essa sua derrota foi amarga, mas veio recheada de benefícios, onde seu crescimento como lutador foi exponencial graças ao aprendizado de Nen. Com isso, seria inevitável uma nova colisão com o único homem que o derrotou na Torre Celestial. Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. Dito isso, o personagem do Explicando Habilidades Nen de hoje é o Castro, vulgo dançarino de tango. Eu sei, a piada foi bem ruim, eu não sou bom nisso, mas eu sei que você entendeu a referência. Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like nesse vídeo porque ajuda bastante aqui o canal. Te convido também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. O Castro foi mais um dos personagens que sofreu com o batismo de Nen lá na Arena Celestial. Mas do contrário, como acontece com muitos, o batismo de Nen com o Castro teve um efeito muito bom para ele, o deixou muito poderoso. Muito também em parte porque o Castro se demonstrou ser uma pessoa bastante esforçada e muito talentosa. E esse talento do Castro refletiu bastante em diversos aspectos das técnicas Nen, que a gente vai destrinchar mais à frente. Sem contar que o próprio Castro também era muito habilidoso em combate. Para vocês terem uma ideia, a única derrota dele foi somente contra o Hisoka, quando chegou no andar 200. E depois que ele perdeu para o Hisoka, ele acumulou 9 vitórias seguidas contra usuários de Nen. O Castro é um aprimorador por tipo nativo de aura, mas ele demonstrou uma grande proficiência em manipulação e materialização, que são grupos bem complicados para pessoas de outros tipos de aura utilizarem, sendo assim muito complicado para criar técnicas e também dominá-las. E por falar em técnicas, vamos então ao seu Hatsu. A primeira habilidade do Castro é chamada de clone. Ela pode ser chamada de doppelganger também, ou até duplo. Essa habilidade, basicamente o Castro utiliza Nen de materialização para poder conjurar o seu clone, e com o Nen de manipulação ele pode manipular o seu clone da maneira que ele quiser. A fidelidade da cópia é tão grande, mas tão perfeita, que até mesmo o Hisoka teve dificuldades em entender como funcionava. E o Castro utilizava o seu clone de uma maneira bem interessante. Como é que ele realizava os seus ataques? Primeiro, ele mandava o seu clone realizar o ataque, e ele, o Castro original, ia escondido pelas sombras. E aí, quando uma pessoa tentava bloquear ou rebater esse ataque, contra-atacar, o Castro original saía das sombras, desfazia o seu clone e realizava um ataque pelo ponto cego da pessoa. E por aí a gente já vê a trabalheira que é essa habilidade, né, galera? O que demonstra como o Castro era habilidoso. Sendo assim, demonstrando também que os adversários dele precisavam realmente ter um nível interessante de aura, de combate, de entendimento para poder pegar esse truque. É uma habilidade bem feita. E aí, no geral, galera, conjurar e manipular ao mesmo tempo é uma tarefa muito complicada, para falar a verdade. Na realidade, conjurar somente já é bastante difícil, e manipular também somente já é bastante difícil. Em relação à conjuração, a gente já viu a Shizuko do Ryodan falando, a gente também viu o Izunave ensinando ao Kurapika os melhores passos para poder materializar o objeto que ele deseja, e eles mesmos afirmam o quanto é complexo e difícil materializar. Demanda bastante treinamento, bastante concentração, não é fácil. Isso porque a Shizuko e o Kurapika são materializadores. Já é complicado, imagina para uma pessoa que nem é. Já pelo lado da manipulação, demanda também uma grande concentração e uma grande quantidade de aura para você poder dispersar para várias coisas que você está manipulando. No caso do Castro, como é apenas o clone dele, a gente tende a entender que é menos aura, mas na realidade não, porque é muito complexo. Ele fez uma cópia perfeita de si, que age da mesma maneira, quase não tem defeitos, quase não tem imperfeições, então a quantidade de aura para aquilo ali é muito grande. É muito complexo você conjurar e manipular um ser humano. E para isso, o Castro precisou treinar incessantemente para poder dominar uma técnica dessa, onde ele não tem muita afinidade. E nisso, ele com certeza focou totalmente
totalmente o seu tempo na materialização e na manipulação, esquecendo seu grupo nativo, que é o reforço, que gerou um esgotamento da sua memória, que foi aí o seu calcanhar de Aquiles, e ele foi derrotado pelo Hisoka. E por falar em memória esgotada, eu dediquei um vídeo totalmente a esse termo e a explicar o que significa memória esgotada e a sua importância nas habilidades NEM. Vou deixar aqui nos cards, recomendo bastante que você assista esse vídeo, é muito legal e bastante explicativo e ajuda a gente a entender diversos aspectos e você não negligenciar o seu grupo nativo de aura. E aí, no geral, a escolha que o Castro fez a criar esse Hatsu foi a escolha mais complicada que um usuário de NEM pode fazer. Ou seja, ele optou pelo caminho mais difícil. E aí eu ressalto bastante aqui, tá, galera? É mais difícil, não impossível. Ele preferiu ir para a manipulação e para a materialização, onde ele tinha 60% de proficiência. Ou seja, caminhos mais complicados e difíceis. E aí a gente tem que ressaltar o grande talento que o Castro tinha. Imagina se ele foca esse tempo nas habilidades nativas dele e nos grupos adjacentes. Nossa, ele ia poder fazer grandes técnicas de emissão, de transformação, além de ser muito poderoso no reforço. Com certeza seria um personagem complicado de se enfrentar. Sem contar no tempo gasto. Se ele gastou, exemplo, 2 anos criando essa habilidade de clone, ele poderia ter gastado 6 meses criando habilidades nos outros grupos. Mas apesar disso tudo, o duplo do Castro era uma habilidade muito boa, a ponto que os golpes que o clone dele desferia nos seus adversários não tinha diferença de intensidade, era como se fosse o próprio Castro atacando. Porém, um grande detalhe, uma grande falha na habilidade do Castro é que uma vez que se descobre que ele utiliza uma cópia, fica muito fácil fazer distinções entre o original e a cópia. Porque apesar de tudo, por mais que você consiga fazer uma cópia perfeita, ela sempre irá apresentar algum detalhezinho, alguma imperfeiçãozinha que você pode perceber. Pode ser muito bem feito, mas mesmo assim ainda vai apresentar. Essa que é a diferença de se fazer um duplo com a habilidade NEM. Ela sempre vai apresentar alguma coisa, porque é muito difícil você representar tudo que uma coisa real representa. E aí, no caso da habilidade do Castro, todo evento que acontece com o Castro real não acontece com a cópia. Olha que problema. Ou seja, se o Castro ficar machucado, a sua cópia não fica machucada. Se a roupa do Castro rasgar, a da cópia não rasga. Então fica muito fácil você distinguir qual é qual. Isso são coisas muito complexas de se fazer, talvez até meio inimaginável de se fazer com a habilidade NEM. E aí qualquer detalhe contra lutadores experientes é uma grande vantagem. E aí vem um detalhe muito bacana. Vocês sabem por que o Castro não percebeu essa falha na sua técnica? Porque após o Castro desenvolver essa habilidade, ele nunca perdeu uma luta. E provavelmente as pessoas que ele enfrentou, ninguém conseguiu entender a sua habilidade. E aí, no geral, o duplo do Castro é muito interessante, porém precisava ser mais testado. Como ele não foi muito testado, provavelmente já garantiu uma vitória com muita facilidade, ele não conseguiu enxergar essa brecha na sua habilidade. E com certeza, se o Castro tivesse testado muito mais a sua habilidade, com certeza ele poderia fazer esse ajustezinho, que seria muito complicado, como eu falei anteriormente, mas ele poderia arrumar um jeito de mascarar esse defeito na sua habilidade. A sua segunda habilidade é o Punho da Mordida do Tigre. E essa habilidade aqui sim é totalmente focada no NEM de aprimoramento. Como sendo uma técnica totalmente focada no NEM de reforço, o melhor caminho para o Castro é utilizar técnicas básicas e avançadas do NEM, que é o que basicamente a maioria dos aprimoradores fazem quando criam técnicas focadas em ataque baseadas no aprimoramento. Assim, o Castro utiliza o Ten, que é uma técnica super básica para manter a aura no seu corpo. Em seguida, ele utiliza o Ren para poder expandir e explodir a quantidade de aura produzida por segundo. Utiliza o Gyo, focando uma grande porcentagem de aura numa parte específica do seu corpo, que nesse caso são suas mãos. E por último, o Hatsu, que por si só podemos traduzir como a técnica em si, mas que na realidade é a força de caráter mental, que carrega a essência da pessoa, tornando assim uma habilidade única. E um detalhezinho muito legal a respeito dessa habilidade é que basicamente o Punho da Mordida do Tigre do Castro é como se fosse um Ko, que é uma técnica avançada do NEM. E ela só não é um Ko porque ela não tem Zetsu. Então a gente pode falar que é um semi-Ko. Outra coisa que eu achei bem legal foi o tipo de dano causado pela mordida do Punho do Tigre, que por ser uma mordida se torna um dano vorpal, e aonde pega basicamente corta. E eu admito que ao analisar friamente, com muita calma essa habilidade, vi e revi, fui no mangá, li e reli, por um momento eu
pensei que o Castro pudesse estar utilizando um pouco do NEM de transmutação, dando assim a propriedade de corte ao seu golpe. Sendo bem sincero, galera, eu ainda continuo com essa dúvida se talvez não tenha um pouquinho de transmutação ali por conta de como o golpe funciona. E sinceramente, eu acho que até faria bastante sentido, visto que o Castro tem uma boa proficiência em transmutação. Mas para todos os efeitos, vamos considerar que a mordida do punho do tigre utiliza apenas aprimoramento. Mas fica essa dúvida aí. E a sua terceira e última habilidade é o punho da mordida do tigre verdadeiro. E basicamente o que o Castro faz nessa habilidade é executar o punho da mordida do tigre utilizando o seu duplo ao mesmo tempo. E essa habilidade aqui é bastante complexa, porque o Castro está utilizando o duplo dele, manipulando e conjurando, e ao mesmo tempo ele está utilizando uma técnica de aprimoramento que a gente viu que demanda de vários aspectos do NEM, de técnicas básicas e avançadas. E galera, isso tem uma execução extremamente complexa. Nossa, o cara conjurou, manipulou um duplo e ainda replicou o seu ataque no seu clone, sem contar que deve ser um gasto de aura absurdo. E no final das contas, essa técnica não é nada tão original, mas realmente é uma coisa complexa de se fazer. Eu acredito que o Castro tenha criado essa técnica com o intuito de tipo, pô, meu clone não funcionou, a mordida do punho do tigre também não funcionou, que tal eu juntar as duas habilidades ao mesmo tempo? E só um detalhezinho final que eu não falei antes, quando o clone do Castro fica materializado, é possível para pessoas que não são usuárias de NEM poder vê-lo. É só isso mesmo, para acrescentar um detalhezinho que eu esqueci. E guys, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham curtido bastante e também se divertido. Como de costume, se você quiser acrescentar alguma coisa nesse vídeo, é só deixar lá nos comentários. Eu sempre estou por lá, trocando uma ideia com a galera, esclarecendo algumas coisas, aprendendo novas coisas com vocês, pegando novas perspectivas, é sempre muito bom. Então deixa lá o seu comentário. Bom, eu vou indo, mas eu espero te ver mais uma vez aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!